bem-vindo ao EduCast, podcast do Colégio Educar. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, que precisa ser discutido com muita responsabilidade e cuidado: a proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência, principalmente a violência sexual. Maio é o mês da campanha do Maio Laranja, onde a gente se conscientiza sobre a violência sexual para que os adultos responsáveis, famílias e educadores possam se prevenir e observar os sinais. E para nos ajudar a entender melhor o tema, convidamos convidados muito especiais, Matheus e Joana Dark. Vocês podem se apresentar, por favor? Sim, boa tarde. Me chamo Joana Dark, sou assistente social. Estou no momento como gestora da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Tiros. Meu nome é Matheus, eu sou psicólogo, trabalho no município já há 17 anos, comecei em 2008 e de lá para cá venho atendendo diversos tipos de casos, incluso no tema que nós vamos tratar hoje, que é o abuso de menores e crianças e adolescentes. Joana Dark, a gente sabe que muita gente não entende o que é a violência sexual e muitas vezes não sabe como funciona. Você pode explicar pra gente como que é? Sim, a violência sexual é uma grande violação dos direitos sexuais das crianças e dos adolescentes, que levam eles a praticar ou até mesmo presenciarem um ato sexual. Matheus, existem diferentes formas que isso pode acontecer, né? Você pode nos ajudar a compreender melhor sobre isso? Bom, como você diz na pergunta, existem diferentes formas de abuso, né? Nós temos o abuso emocional, o abuso patrimonial e o abuso de cunho sexual, né? E muitas vezes, por que ele é tão difícil de ser detectado nesse caso do abuso sexual em si? Porque ele é muito manipulado, né? Ele não necessariamente vai ocorrer onde haja uma penetração ou uma conjunção carnal em si. Ele pode ocorrer através do contato visual, com maior intenção, ele pode ocorrer de maneira verbal, né? E pode ocorrer através do toque, né? Então, muitas vezes, a forma como ele acontece não é uma maneira fácil de dizer que foi daquela maneira que ele ocorreu. Mas o que a gente pode entender de maneira geral, que seria o abuso? É, quando o agressor ele tem um poder maior sobre aquele que, no caso, a vítima, não tem como se defender. Está numa posição ali de desvantagem ao agressor, né? Então, qualquer tipo de desvantagem e força obrigatória é uma maneira de abuso. Joana Dark, a gente sabe que na maioria das vezes, quando acontecem esses casos, são pessoas próximas da criança, do adolescente, ou pessoas até da família. Você acha que o número de casos assim é maior, que realmente, geralmente são pessoas mais próximas? Sim, infelizmente, né? Isso é uma verdade absoluta. Acontece mais no meio intrafamiliar. Acontece também, sim, no extrafamiliar, o intrafamiliar são as famílias mesmo, né? Pais, entre pais, padrasto, madrasta, tios, avós, mas acontece também, né, entre amigos, vizinhos, pessoas de um grupo de convívio ali mais próximo. Acontece sim. Matheus, existe um perfil de quem comete isso? Bom, você diz o perfil de abusador? Isso. Tá. É uma pergunta interessante, eu comentei aqui antes, né? Se houvesse esse perfil muito claro, a gente poderia prever, né, o abuso antes dele acontecer. Então, você olha para a pessoa e fala, ele tem um perfil? Não, não tem. Por quê? Porque ele vem de onde você menos espera. Como a Joana Dark diz, ele pode vir de um membro da família, né, que seria o responsável legal para cuidar, para proteger. Então, o membro da família tem um perfil? Não, não tem. Né? Ele pode vir de um
um cuidador, que não necessariamente é o pai, a mãe ou o avô ou a avó, mas um tio, um primo. Então, não existe um perfil metódico de uma pessoa que vai cometer esse ato. Existem sinais, né? A gente pode falar de sinais que a pessoa comete, né? Quais são esses sinais? É um abraço diferenciado, é um toque mais malicioso, é um sentar no colo que não nas pernas, mas muito próximo do corpo. Então, eu diria que existem sinais de quem vai violar, mas não um perfil metódico. Matheus, como que os pais, os adultos responsáveis, pessoas que convivem ali com a criança, podem perceber que tem alguns sinais de que a criança está passando por essa situação? Bom, começa pela mudança de comportamento abrupta, né? Aquela mudança que ela ocorre de uma maneira muito rápida. É claro que não é todos os dias que vamos estar legais, felizes, no caso estamos falando aqui de crianças, né? Mas vamos enquadrar o adolescente também. Tem dias que você está mais é, em desacordo com a vida. Mas uma mudança que não dá para negociar é um tipo de sinal. Por exemplo, uma perda de sono que não tem causa, né? A criança começa a dormir mal. A criança começa a ter, por exemplo, pânico de estar no meio de outras pessoas, de socializar, de conversar, e antes ela não tinha esse medo, ela não tinha esse pânico. É, Regressão em fases que antes ela já havia superado na questão do amadurecimento. Um exemplo, a criança fazia xixi à noite na cama. Aí ela parou. De repente, ela tem um retrocesso nesses comportamentos infantilizados. É claro que não, nem todas as pessoas vão manifestar da mesma forma. Eu estou falando de uma maneira assim, que podem ser tipos de sinais, né? A gente também compreende como sinal quando a criança tem comportamentos não esperados para a idade dela, quando elas estão hipersexualizadas, né? Tocando em temas que vai em desacordo com a idade dela, por exemplo, um menino de 4 anos, ele já reconhece o próprio corpo, entende o próprio corpo, mas ele não entende o porquê da questão do sexo em si. Mas ele começa a ter uma maneira verbal de colocar aquilo, né? Isso pode ser um indicador. Desenhos de maneira explícitas também são sinais, né? Então, assim, quando a gente começa a perceber essa mudança muito forte de comportamento, eu falo um câmbio, né? Um câmbio muito forte de comportamento, a gente pode acender uma luzinha amarela de sinal. Você Tá? falou sobre os desenhos. Você acha que os pais devem monitorar os desenhos, as coisas que as crianças vê nas redes sociais? São duas perguntas, né? Vamos encaixar ela em uma, né? Monitorar a rede social como um todo. Hoje acho que não cabe mais, eu não entendo disso. Pai e mãe têm que entender. Pais responsáveis têm que entender de internet, né? Não dá para dizer, eu não consigo, eu não sei. Porque você está falando a questão do desenho, não é porque criança desenha alguma coisa, às vezes ela viu, né? Não quer dizer que ela esteja sendo abusada. Mas nessa questão do monitoramento, ela é imprescindível. Por quê? Porque internet não tem filtro, né? Se na minha época, ali na década de 80, início dos anos 90, quando eu era criança, que você tinha um horário para ver uma programação infantil e ela terminava ali e logo começava uma programação adulta, no meio da internet, tanto faz se existe uma coisa 2 da tarde como 4 da manhã. Está disponível o tempo todo. Então, esse monitoramento, senhas, ela é necessária. Aí fala, e a privacidade? Não tem privacidade com criança, né? Tem cuidado. É isso que tem que existir. Joana Dark, e muitas vezes as vítimas, adolescentes, crianças, elas sentem medo ou vergonha de contar para alguém o que está acontecendo. Como que a gente pode incentivar essas pessoas a se sentirem confortáveis de contar para alguém, um especialista, o que aconteceu, a situação que ela está passando?
tanto a criança quanto o adolescente, ele tem sim que se sentir à vontade, que ele precisa ter aquela necessidade de contar para alguém o quê? Da rede de confiança dele. Procurar um adulto mais próximo, que ele sente confiante e falar o que está acontecendo. Ele não pode ter medo do que a pessoa, né, o abusador vai ficar pressionando ele, chantageando, falando com ele, não, se você falar, eu vou falar que é mentira, que eu não fiz isso. Ele tem sim que se sentir seguro e falar, eu vou procurar um adulto, eu vou falar, eu preciso, a culpa não é minha, eu não fiz isso, foi a outra pessoa que tomou a iniciativa de fazer, de tocar em mim. Então, a criança ou o adolescente, ele não pode ter medo. Ele tem que falar sim e o mais rápido possível. Alguém tocou nele, ou ele presenciou alguma coisa, ele se sentiu desconfortável com aquele toque que alguém fez nele, ou que, né, demonstrou que queria que fizesse alguma coisa, né, que a criança tocasse na outra pessoa, que isso também pode acontecer. Então, a criança ou o adolescente, ambos, tem que procurar, sim, um adulto e pedir socorro. Só para complementar, até porque, assim, a culpa nunca é da vítima, né? A culpa é do violador. Que ela coloca aqui é que, muitas vezes, a pessoa que comete o abuso, né, que ele tem a prática, ele comete também o abuso de maneira psicológica, né? Onde ele fala, olha, se você contar para alguém, seus pais podem morrer, você vai apanhar, ou algo muito ruim vai acontecer com quem você gosta. Então ele pressiona a criança que já está vulnerável, está passando por aquele processo, aonde ela mantém esse silêncio, que é um sinal de mudança de comportamento. A gente fala silêncio eletivo, né? Ela fica em silêncio em muitos momentos ali e não verbaliza, mas ela não fala, mas o corpo fala. Entendeu? E é muito importante que os pais fiquem atentos a essa mudança de comportamento e de hábito das crianças. Atenção, pais, fiquem de olho nos seus filhos. Olhem os comportamentos, a mudança, a rotina que eles tinham e que agora eles às vezes mudaram assim da noite para o dia. Verifique isso é muito importante. E os pais são responsáveis. Até no ECA fala, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é responsabilidade, é dever da família, da sociedade, da comunidade, proteger as crianças, garantir os direitos deles. Então, a família é ali, do lado. São os primeiros, né, que vão perceber essa mudança de comportamento. Completando o que o Matheus terminou de dizer no momento anterior, os adolescentes também apresentam muitos sinais, né? Agressividade, eles começam a machucar a si mesmo. Você percebeu que que o adolescente está só de blusa de frio, né? Querendo cobrir o corpo, né? Blusa de gola alta. Tem que ficar atento a esse tipo de comportamento. Até a forma de vestir mostra muitas coisas. Às vezes tá aquele calor de 30 graus, E eu tô aí de a blusa pessoa de tem uma frio. blusa de frio, gola, manga comprida. Porque o adolescente, ele se isola, né, Matheus? Tem muito isolamento, ele fica mais agressivo, ele não interage, ele não quer participar de nenhuma festinha, ele não quer sair com a família, ele quer ficar só no quarto, só no computador, só sozinho. Nada agrada ele. Também são alguns sinais que a família tem que ficar atenta. O que vocês diriam para quem está sendo pressionado a procurar ajuda, que não sabe o que fazer? Bom, vamos falar do ponto de vista da vítima, né? É isso que a Joana Dark falou. É contar para alguém, é não se calar, né? Buscar alguém que seja referência, em que ela sinta que possa ser ajudada. Agora, do ponto de vista de quem cuida, né? Que não é a pessoa abusada, mas que é aquele responsável por quem foi abusado, mas ele não é o abusador é uma terceira pessoa. Ele tem que procurar
primeiro, os canais de denúncia, né? Que são esses canais de denúncia, né? Para pedir ajuda. Em termos nacionais, nós temos alguns canais. Primeiro é o Disque 100, né? Hoje em dia, todo mundo tem um telefone, você pega o telefone de maneira anônima, você disca 100, bota para chamar e ali você vai ter um atendente humano para poder registrar a demanda que está sendo coletada ali, né? Isso em nível nacional. Tem também 181, que é um canal de ligação também de rede nacional, que é um canal de denúncia também para todo tipo de violência, inclusive violência sexual. Na internet, a gente tem o SaferNet, que está mais relacionado a crimes cibernéticos, mas nós temos a violência sexual cibernética também, né? Troca de imagens, posts de cunho sexual, vídeos, né? Então, esse SaferNet, ele recebe esse tipo de denúncia. Então, esses que eu estou falando são de maneira nacional. E temos os locais. Quais são os locais? A assistência social do município, né, que a Joana pode CRAS. falar o telefone, o CRAS, o Conselho Tutelar, né? Tanto tem o telefone na sede, como o telefone de plantão, que é 24 horas. Né? As pessoas podem estar buscando esses locais para denúncia. E o próprio 190 também, né? Que é o número da polícia, que vai dar direcionamento para esses casos. Né? E até mesmo quem está vendo um comportamento diferente numa criança ou adolescente pode denunciar, né? Pode, é obrigação da sociedade, né, cuidar dos seus. Tem um dizer africano que o cuidado de uma criança, ela da tribo, é responsabilidade de todos os adultos, né? Então, a gente pode trazer isso para o nosso contexto, né? Se você suspeita ou vê ou percebe que tem uma criança sendo vítima, né, de qualquer tipo de abuso, que seja não ir à escola, né? Ela está perdendo o acesso dela, a garantia do direito dela de estudar. Você pode fazer esse tipo de denúncia. Né? É dever da sociedade. Completando o que o Matheus disse, pode também qualquer família, qualquer pessoa que suspeitar, né, desse abuso, pode procurar também o Ministério Público, né, que nós temos aqui na nossa cidade, que fica ali ao lado do fórum. Você pode procurar, fazer a denúncia, e o Ministério Público vai fazer todos os encaminhamentos, vai fazer a denúncia, né? Logicamente, a pessoa fala, registra o ato perante o Ministério Público, o assistente que vai estar lá para te ouvir, e o Ministério Público, que é o promotor, vai encaminhar essa denúncia. Acompanhando esse gancho desse assunto, nós temos um recadinho muito especial do nosso colega secretário de Saúde, Éder. Olá pessoal, meu nome é Éder, secretário municipal de saúde de Tiros. Venho aqui para... Esse é um mês de maio, mês laranja, né? Que a gente faz o esclarecimento e a informação, as ações de saúde referente às agressões sexuais. É um tema complexo, envolve questões delicadas, traumas. E então, eu queria falar para vocês que o município hoje, ele tem uma oferta da escuta protegida, tá? A gente está implementando essa escuta protegida para proteger as vítimas, tá? E subsequente proporcionar o tratamento melhor para essa pessoa, tá? Hoje o município ainda não tem um número para essa escuta protegida, mas daqui para frente a gente vai colocar um número de telefone que as pessoas possam ligar e fazerem as denúncias de acordo com o protocolo de saúde que vai ser implantado no município, tá? Espero que vocês se sintam confortados pelo município e a saúde vai proporcionar o melhor possível para essas vítimas, tá? E sendo importante lembrar, denunciem. É a única forma da gente
prender e ir atrás dos culpados e proporcionar o melhor tratamento para as pessoas que foram sofridas de abuso. Conto com a ajuda de todos e juntos são mais fortes para uma saúde cada vez de qualidade para o município de Tiros. Um abraço e até breve. Joana Dark, como funciona essa escuta? A criança precisa contar tudo várias vezes? Calohane, por enquanto, infelizmente, sim. Mas agora, com a criação da escuta especializada, onde nós vamos poder contar com um profissional habilitado, capacitado para fazer essa coleta de informações, isso não vai ser mais necessário. A criança vai ter que contar uma vez só. Detectou que aconteceu um ato, que é importante, eu quero ressaltar para você, que quando a família ou o responsável percebeu que houve o abuso e que teve um ato consumado, é importante que leve essa criança ou esse adolescente o mais rápido possível até o hospital mais próximo. No caso aqui nós só temos um, né? Ou a UBS para ser encaminhada. Vai ser encaminhada ao IML de Patos de Minas, que é a nossa regional, onde vai ser coletados os exames, feitos os procedimentos necessários para que essa criança não tenha que passar por uma situação mais de constrangimento. Mas voltando à escuta especializada, nós vamos ter, a partir de agora, com a criação desse procedimento, que é uma entrevista, onde um profissional vai estar numa sala, um espaço físico adequado, para ouvir a vítima que sofreu o abuso ou a exploração sexual. E aí, esse profissional, ele vai ouvir uma vez só e vai encaminhar o relatório até os órgãos competentes. No caso, ele vai encaminhar esse relatório ao Ministério Público, para que o Ministério Público faça a denúncia, e vai encaminhar também ao CRAS, para que o CRAS acompanhe essas famílias, porque a gente não tem que tratar só a criança que sofreu o abuso, a gente tem que tratar toda a família, a totalidade como um todo, porque a família toda vai sentir, né, essa necessidade de ser acompanhada. Você me entende? Deu para entender? Quer completar aí, Matheus, para nós? Eu queria fazer só um acréscimo nessa questão da repetição. O que acontece hoje em dia, né? Ainda acontece. A gente está falando de algo muito novo que foi criado, essa escuta especializada, em 2017, né? Até a lei, se vocês quiserem consultar depois, de número 13.431/2017. A criança, ela passa, ela e a família passam por esses caminhos, né? É o CRAS, é o Conselho Tutelar, é a polícia, é a audiência, aí chega no psicólogo. Geralmente, assim, infelizmente, muitos casos já chegaram até mim, mas eu procuro, dentro da minha especialidade, nem tocando no assunto, né? Com a criança ou com o adolescente. Ela tá ali por qualquer outro motivo, menos esse. Por quê? Para ela não ter que reviver aquilo novamente, né? Para não despertar nela gatilhos de uma situação que já foi tão ruim de viver e ela ter que recordar. Só que, no caso do adolescente, ele queira falar em algum momento. Porque a gente tem que pensar também nessa quebra do silêncio, né? Não falar não quer dizer não proteger, né? Quebrar esse silêncio é um processo terapêutico no cuidado e manutenção do paciente que procura serviço, né? Então, quando ele vai falar daquilo que ele expressa através da terapia, a gente rompe, eu costumo falar o muro de Berlim, né? Que era um muro muito alto que dividia duas sociedades ali, né? E a gente rompe esse muro, a gente vai diminuindo o tamanho desse impacto. E por que a importância de procurar um hospital até 72 horas? Porque quando há congestão carnal, a pessoa ela fica exposta às ISTs, né, que são infecções sexualmente transmissíveis, antigamente conhecido como DSTs, né, que são as doenças sexualmente transmissíveis. E aqui eu vou focar no HIV, né? Hoje, o HIV ainda não tem cura, né?
Mas ele tem a prevenção. Então, o SUS, ele fornece uma medicação que se a pessoa foi exposta ao vírus, né, em até 72 horas, ela tomando essa medicação, evita-se que ela tenha esse tipo de contágio, né? São 72 horas. Então, a gente fala PEP, que é pós-exposição. A medicação, ela não é particular, ela não é vendida na farmácia. No Brasil, você só consegue ela através do SUS. E o caminho dentro de Tiros é a porta da UBS. O UBS está fechada, foi sábado, foi domingo à noite, foi sexta-feira de madrugada. Porta do hospital, porque ali dentro o profissional já vai te dar o caminho, você já vai assim o mais rápido possível para Patos de Minas, onde o órgão já preparado, não me recordo do nome, já preparado para esse tipo de situação, vai te receber e entrar com a medicação, da qual a pessoa que foi vítima vai fazer uso por 28 dias. Então, é muito importante essa procura em caso de conjunção carnal, né? Não importa se é criança, adolescente ou adulto. Essa procura, ela é necessária. Esse é o procedimento, né? Esse é o procedimento. É muito importante saber que nossa cidade está tendo esses novos recursos, porque com certeza, mais antigamente, não tinha, né? E muitas das vezes as pessoas não sabiam o que fazer ou quem procurar. Então, eu acho que agora vai ajudar mais, incentivar mais as pessoas a procurarem ajuda. Com certeza. Isso foi uma criação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que pensou com carinho, depois de diversas reuniões, juntamente com a rede de proteção da cidade toda, né? Juntamente com a saúde, com a educação, algumas demandas que veio do Conselho Tutelar, que é muito importante, é um órgão autônomo, mas que as pessoas podem contar, que está lá para proteger mesmo e zelar pela proteção das crianças e dos adolescentes, que pensou com carinho, né? Precisa de fazer alguma coisa. Trouxe para nós, para o Conselho, e o Conselho, juntamente com a rede, indicou, né, alguns profissionais que serão capacitados, que vão participar de alguns cursos pelo Conselho Nacional de Justiça e vão ficar preparados para ouvir todos que precisarem, né, de ser ouvidos, que sofrerem abuso ou violência sexual. E agora a gente já está chegando no final do nosso podcast e a gente queria saber qual mensagem você tem para as pessoas que estão passando por essa situação ou que conhecem alguém que está passando por isso. A mensagem é simples: não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta constrangido, ninguém vai te criticar, fale, denuncie. A pessoa, o abusador que cometeu o crime, ele é o culpado de tudo, ele tem que pagar por isso. Você é apenas a vítima e você não pode sofrer sozinho, calado no seu canto. Denuncie já, procure ajuda. Você ouviu hoje aqui, são diversos os canais que você pode denunciar. Se você não quer falar com ninguém, denuncie anonimamente. Disque 100, não tenha medo, cuide de você. E você, Matheus, o que você diria para essa criança ou adolescente que pedir ajuda é um ato de coragem? Bom, primeiro denuncie, né? Porque as pessoas só vão ter condições de te ajudar se elas souberem que alguém necessita daquela ajuda, né? E eu costumo dizer, ninguém é adivinho, ninguém é vidente, né? A gente precisa de sinais para poder ofertar a ajuda que é demandada ao profissional ou a quem ela procurar. Bom, eu queria complementar deixando os telefones locais para o tipo de denúncia, né? A gente falou de aplicativo, a gente falou de site, a gente falou de números nacionais. Mas qual seria o telefone do plantão do Conselho Tutelar? O código de área é 34, o número é 9952-4603.
E a sede do conselho, que são nos horários comerciais, o código de área é o mesmo, 34 98834 8529. Esses são os números municipais, vamos dizer assim. Cada cidade tem seu número. Se você está vendo esse podcast de outra cidade, de outro local do país, da sua cidade, são outros números. E o Disque 100, o Disque 181 ou Sainfernet é a nível nacional. A gente agradece muito a participação de vocês. É um assunto difícil de falar Sim, sobre, sem dúvida. muito delicado, mas é necessário. É muito importante mesmo. Nós aqui parabenizamos vocês, né, a Escola Educar, por esse programa, né, esse projeto. É muito importante e que a gente divulgue para que as pessoas saibam mais, né, como se proteger, como denunciar, onde procurar, quem procurar. Isso é muito importante. Muito E o que obrigada. temos para oferecer também, né, Matheus, É na isso. nossa cidade. E Obrigada a temos vocês. aqui uma lembrancinha para vocês. Muito obrigada. Obrigado. E a lembrancinha vai junto com a caneca. Vocês É, podem levar Ah, a minha legal. caneca. Vocês podem levar também. Um brinde. Muito obrigada. E você que ouviu até aqui, o nosso recado é: se você precisar de ajuda ou souber de alguém que está sofrendo, procure um adulto de confiança. Fale, pedir ajuda é o primeiro passo para sair dessa situação. Então agora vamos fazer um brinde ao projeto, né, da Educast, a iniciativa de vocês. Esse foi mais um episódio do Educast, podcast do Colégio Educar. Não se esqueça de se inscrever no canal e seguir em todas as redes sociais. Também não se esqueça de deixar o like. Até a próxima. Tchau!